E aí, família Canadá, tudo bem com vocês? Beleza, gente? Estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre como que foi esses primeiros dias da escola do Ramon, como é que foi a adaptação dele e como é que vai ser agora depois das férias, que teve uma pequenas férias aqui no Canadá agora na primeira Essa semana de semana. março, que é É. o March Break, que eles chamam. Bom, o Ramon, ele abraçou a escola de cara. Ele gosta muito da escola, né? Então, ele já foi, cara, ele já chegou, já se sentiu em casa. Desde que ele chegou aqui no Canadá, ele já entendeu que as pessoas aqui não falam a nossa língua. Então, ele tenta desenrolar a língua do pessoal daqui, que é o inglês, né? E na escola a mesma coisa. Então, ele já chega lá, ele já chega falando inglês e ele vai enrolando o inglês dele até chegar onde ele quer. Ele já até aprendeu, por exemplo, a falar o nome do Tasmania, que é o bichinho do Looney Tunes, ele fala Tasmania. Então ele já aprendeu que o Tasmania é Tasmania em É, inglês. até a entonação A também, entonação né? das palavras ele já tá aprendendo. Então, como é que é o nome da Shakira em inglês? Como que é o nome da Shakira em inglês? Shakira. Shakira. Vem cá, mais um. Como que é o nome do Ramon lá na escola? Como Em que inglês. fala Ramon em inglês? Ramo. 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 E esse bonequinho aqui, ó, Sonic. é o Sonic. Como que ele é em inglês? Sonic. Sonic. Vai lá. É, e ele tá muito bem, ele tá melhor do que a gente imaginou. Nessa primeira semana ele estava ficando em adaptação, que na verdade foi uma adaptação que nós pedimos, né, para a escola. Já conhecendo o nosso filho, a gente pediu para que tivesse essa adaptação de eu ficar lá, ele ficar durante uma horinha na escola e eu ficar lá na espera nessa horinha. Só que não pode, na escola não pode ficar nenhum pai, nenhum adulto, nenhum estranho, não pode entrar na escola. Aqui eles são bem, assim, rigorosos com relação ao ambiente escolar. Então, se o ambiente escolar é só os adultos, são só os funcionários e mais ninguém. Por que pra gente, assim, foi tão impacto? Porque no Brasil, na segunda metade de 2023, quando o Ramon retornou das férias e teve uma professora auxiliar nova, a escola propôs que ele ficasse só uma hora e ainda pediu se a gente poderia ficar uma hora lá. E aí eu fiquei lá, ficava uma hora e meia, ficava dentro da escola lá, esperando. E não era só eu, tinha eu que ficava esperando o Ramon, tinha uma outra mãe que ficava esperando o filho lá pra ver se estava tudo bem. Então, assim... E é de costume no Brasil os pais ficarem, né, na adaptação dos filhos, quando são crianças, pedem pra ficar um pouquinho, às vezes a criança não se adapta na escola, então é comum. Mas aqui é o contrário, eles fazem de tudo para que você não fique lá. Assim, é visível que eles se incomodam um pouco, entre aspas, né, que o pai esteja lá, porque no sentido de que a escola é que tem que tomar conta da criança. Então, assim, como se fosse, não, a gente não precisa da ajuda do pai para cuidar das crianças, o pai tem que ficar em casa. Quem cuida da criança na escola é a escola. Então, assim... E também tem a questão que eles protegem muito as crianças aqui. Muito, muito mesmo. Então, por exemplo, o pai vai buscar o filho na escola, o filho não espera para sair no horário, né, do ônibus escolar, então o pai vai buscar antes da recepção. Ele não entra na recepção, ele fica ali naquele hallzinho de espera e ele não entra. É uma área pré-recepção, só pra vocês entenderem. É uma área antes da recepção que não da tem escola. contato com ninguém. Então, assim, ele nem entra na recepção da escola, ele fica não fora pode. da recepção. Então, mas enfim, essa foi o começo. A Marna tá indo, fazendo esse acompanhamento, ficando lá com o Ramon. Tá indo a pé ou de ônibus? Não, como é pertinho de casa, a gente não precisou do ônibus escolar. Aí a gente eu tô levando ele a pé, e aí a gente faz uma trilhazinha ali mesmo, no quintal de casa, ali pelo quintal. É bem rapidinho, é bem perto. É perto, assim, coisa de uns Pertinho. 900 metros. Olhando no mapa, é umas 3 quadras. Assim, Bem pertinho. Aí a gente vai cortando as trilhas. Se fosse pela rua, era um pouquinho mais demorado, mas é bem pertinho. E como é que foi o feedback do pessoal da escola nos primeiros dias? O que eles passaram? Da escola, o Ramon tá indo, tá um pouquinho complicado para eles entenderem, né? Para eles é mais difícil porque não entendem ele. E assim, no fim, o Ramon entende mais eles do que eles entendem o Ramon. Porque o Ramon, ele já tem um contato com o inglês desde criancinha. No Brasil, assim, desenho, assim, no YouTube, então, coisinha ou outra, cores, números. Ele já tem familiaridade, assim como várias crianças no Brasil têm. Então, para ele não tá sendo tanto novidade assim. E não só isso, é que o Ramon, ele é muito fácil de aprender. Tudo que ele vê, ele ouve, ele pesquisa, ele aprende de cara. Ele não esquece mais, ele grava na mente e não esquece. Então, para ele é bem mais fácil. E aí, como que foi o ingresso, né, na escola, só para passar sobre documentações? O que eu precisei de passar de documentação para a escola? Histórico
escolar dele, então tanto da rede pública, da rede municipal quanto da rede estadual, que ele estudou grande parte na rede municipal, depois nos últimos 2 anos foi na rede estadual. Então tem 2 históricos, esses 2 históricos eu juntei, traduzi, mandei juramentar, e aí acompanhou também um pacote desse tamanho assim, com todos o histórico de atividades de educação especial que ele teve, acompanhamento, que são as atividades adaptadas e tudo mais, então tem esse histórico. Tudo isso foi encaminhado para a escola. O que mais? Alguns acompanhamentos médicos dele, do neuro, por exemplo, o diagnóstico dele de autismo. Então a gente foi lá, traduziu, juramentou o diagnóstico, só para fins de agregar junto da documentação. Não sei dizer se era necessário o diagnóstico de autismo para que eles dessem esse suporte na escola, mas enfim, como a gente já tinha, não fez mal. E o que eu fiz, que ajudou bastante a escola, foi eu passar a gente, né? A família passar um histórico de como que ele é. O que ele gosta, desenho que ele gosta de assistir, comida que ele gosta de comer, o que ele sabe falar, as habilidades que ele tem, até onde ele consegue se comunicar. O período que ele tá na vida dele, que é a adolescência. Então, né? Tá na adolescência, tá difícil, tá complicado. Então eu coloquei tudo isso, passei para a escola, então isso daí ajudou muito a escola a se guiar um pouco, né? Inclusive eu fiz um guiazinho básico que eu mandei para eles com várias figuras assim, quero ir no banheiro, né, em inglês e português, quero comer, eu gosto disso, eu não gosto disso, sabe? Eu fiz um breve vocabulário em inglês e português com imagem e mandei junto para a escola. Falei, usa aí, dá para ele. Na hora de uma dificuldade, mostra para ele, ele vai apontar o que ele quer, né? Quero ir no banheiro, restroom e tudo, e por aí vai. E é isso. Agora, teve as férias em março, foi uma semana em casa, que tá finalizando essa semana que vem ele retorna. E aí, como que você acha que vai ser? Agora vai ser o pega da escola, né? Eles estavam estudando o que vai ser daqui para frente, né? Com ele, e vão nos dar um retorno, acho que amanhã, e agora a gente vai ver como que ele vai ficar na escola, mais tempo, se vai ser mais tempo, porque quem pediu para ele ficar 1 horinha fomos nós, então agora ele vai ter que ficar mais, eu não posso mais ficar na escola de jeito nenhum, então a gente não sabe ainda certo como que vai ser, né? E outra, também no começo foi bom que ele não ficasse muito tempo, porque a escola ainda não tinha os profissionais para darem todo o auxílio para eles, tinha uma professora auxiliar, né? Era uma que não tinha durante o horário inteiro da escola, era só na parte da tarde, inclusive a Marna estava levando o Ramon 2 da tarde, por conta que era esse o horário que o professor estava disponível, 1 hora, né? Da 1 às 2. Uhum. E aí o que eles fizeram? Durante esse break de março agora, que tá tendo, eles estão usando esse período para fazer um planejamento para o Ramon, de como que eles vão abordar o desenvolvimento dele, como que eles vão trabalhar com ele. E aí, uma coisa que foi positiva é que a gente tinha dado entrada na fila aqui para atendimento da psiquiatria, né, no SUS aqui do Canadá. Até o Ramon entrou na fila de prioridade por conta do autismo que ele tem, então ele entrou na fila de prioridade para ser atendido pela psiquiatria. Para quem não sabe, aqui não tem aqui é o sistema público no geral para todo mundo, então não tem aquela opção da gente pagar para ser atendido. Não tem particular. Assim, eu quero ir hoje no médico, na clínica particular porque eu tenho grana. Não, tudo aqui é SUS, então aqui você tem tudo que no SUS, desde o faxineiro ao grande empresário, é tudo no mesmo médico e não tem. É bem assim, é igualitário, né? Tem o lado bom e o lado ruim, mas enfim, funciona melhor do que o SUS do Brasil. Sim. Isso a gente tem certeza, tá? Porque a gente já foi atendido por esse SUS, né? Aqui e funcionou e tá funcionando, porque o Ramon entrou na fila de prioridade, a gente conversou com a assistente social, né? Uhum. Aí ela colocou ele na fila de prioridade, perguntou como que ele era e a gente falou, a nossa dificuldade é na escola. E aí, um pouquinho antes dele sair pro break, a gente recebeu o retorno, né, da assistente social falando que deu certo para que ele entrasse na fila de prioridade e também que eles fizeram contato com a escola que ele tá. Isso sim a gente pedir, né? Uhum. O pessoal da área da saúde aqui entrou em contato com a escola. Sim. E também colocou um pedido de TO para ele na escola, de terapeuta ocupacional e de fonoaudiólogo, que eles chamam de Speech Language Therapist aqui. Então, assim, a gente não pediu. A área da saúde entrou em contato com a escola e aí já solicitou esses profissionais para dar suporte para ele dentro da escola. Percebam que não é fora, numa terapia, ele vai na aula, acabou a aula, igual a gente fazia no Brasil, né? No Brasil,
Brasil a gente tinha que ir atrás de tudo, mesmo no Brasil a gente tendo convênio, não tinham, muitos profissionais não atendiam convênio, a gente tinha que pagar por fora algumas coisas, era sempre a gente que ia atrás. Aqui não, é tipo assim, a gente não fez nada praticamente, né? Basicamente a gente levanta a mão e aí as pessoas dão o suporte pra gente. A gente já teve todo esse suporte de cara. Então, olha que legal. A escola inicialmente já tinha aplicado para recursos para ele. Aí eu não sei dizer quais os recursos, né? Eu lembro que o Jason, que é a pessoa da escola, até falou assim: ó, eu vou aplicar para tudo que é recurso que eu puder que tiver disponível no estado, eu vou solicitar. Se vier todos, show de bola. Se não vier todos, pelo menos alguns a gente vai ter. E aí, como a área da saúde já entrou em contato com a escola, aí ficou legal, porque daí fortaleceu. Porque a escola solicitou e a área da saúde também solicitou. Então, assim, aí ficou campeão. Então, considerando que na escola ele vai ter todo esse suporte, fora da escola a gente só vai ter que buscar uma ou outra terapia complementar. Tipo música, ele gosta de música, então é uma coisa que eu tenho intenção de colocar ele para tocar algum instrumento, algum esporte. Que na escola também tem essa parte de música, esporte e tudo, mas eu quero colocar para ele fazer também fora com uma pessoa que consiga trabalhar com ele. Então, assim, na escola já está bem encaminhado, a gente vai ver como é que vai ser nesse retorno dessas pequenas férias. Assim que eles acertarem a grade escolar dele, o horário que a gente tem expectativa que seja reduzido, mesmo aqui no Canadá, tudo bem, a escola tem toda essa estrutura. A gente não quer que ele fique o dia inteiro na escola, pessoal, assim, integral. Assim, não é bom para ele não é só um autista, ele é autista hiperativo. Então, imagina, você põe uma criança hiperativa para ficar o dia inteiro na escola, gente, isso é uma tortura. E outra, ele não é mais criança, ele não gosta mais de ficar muito tempo na rua. É adolescente. Ele tá na fase da adolescência, embora a mente dele, né, a cabeça dele funcione como de uma criança de 5 anos, mas ele tem também as mesmas características de adolescente. Ele gosta de ficar sozinho, ultimamente. Ele quer ficar só, ele quer o espaço dele, ele quer voltar para casa logo. Tem lugares que ele nem quer ir. Então é a mesma chatice do adolescente, ele tá tendo também. Então, não tá assim, diferente. A ideia é que, a partir do momento que eles fecharem essa grade escolar, né, esse calendário certinho, quem souber os horários, a gente vai entrar em contato com um órgão aqui, com um centro especializado de autismo chamado Autism Connections, aqui em Fredericton, na capital da província de New Brunswick. Lá eles ofertam várias terapias, então, assim, a hora que a gente tiver esse horário, a gente vai com esse centro especializado e vamos ver o que eles têm lá para oferecer para o Ramon, de atividades complementares ou terapias complementares, porque daí ele vai ter escola já encaminhada e nós vamos ter atividades extras complementares para ele. E aí, assim, aí a coisa fica legal e a gente só segue tocando o barco aí. A gente vai primeiro esperar, né, a escola se arrumar, os horários, tudo certinho, o que vai ser, acontecer, e aí depois a gente vai buscar outras coisas. Mas assim, no fim, de novo, o que você achou da escola? Qual foi a impressão que você teve da escola? Com relação ao Ramon, ao receber uma criança especial, uma criança que tem autismo, que nem fala inglês, que é imigrante, que nem é daqui. Não, foi 1000, né? 1000, porque assim, pela experiência que a gente tem no Brasil, que é sempre Deus nos acuda quando fala de uma criança autista. As escolas colocam 1001 dificuldades para receber a criança, e por que você não busca isso, porque você não busca aquilo, porque não vai para uma escola especial, porque é tipo aquilo. Primeiro eles enchem a nossa cabeça para que a gente não matricule o filho, depois são obrigados a aceitar e mesmo assim é uma dificuldade. Aqui não, aqui a gente foi muito bem recebido de cara. Sim, é outra sensação, gente, assim, falando por vídeo, assim, é até difícil expressar, mas a palavra eu acho que mais adequada é acolhimento, sabe? A escola acolheu a gente, acolheu o Ramon, coisa que no Brasil, em momento nenhum, a gente se sentiu acolhido. Teve acolhimento. Por mais que as professoras que acompanhavam ele, assim, nossa, amavam ele, mas a estrutura escolar é assim, é sempre uma barreira, é sempre uma barreira. Então, assim, pudesse não levar o filho, deixava em casa, resolveu era pra escola, ótimo. Sabe? Então, só assinava lá que levou e tá. E assim, falando isso, a gente não tá chorando a pitanga. Você que é pai e mãe de autista que tá assistindo, você sabe, você vive isso, você sabe o que a gente tá falando. Você sabe a barreira que é, a dificuldade que é. Então no Brasil, assim, quando eu ligava da escola, nossa, já, assim, era uma dificuldade, porque a gente nunca sabia o que ia vir de demanda da escola. Ah, você já fez isso, já fez aquilo, já deu remédio, mas não dá pra pôr remédio. Fala, gente, não é um remédio que você põe no autista que sara ele, sabe? Era uma vontade, assim, de falar, quer saber, eu vou levar ele, não vou trazer ele mais na escola, pronto, vocês ficam felizes aí e acabou, resolveu o problema.
Aqui não, aqui o pessoal acolheu. E assim, a gente fica preocupado porque, primeiro, a gente não é daqui, gente. A gente é estrangeiro, a gente não é dessa terra. Nós somos estranhos aqui. Somos, né? Então, mas assim, o pessoal olha da gente da mesma forma. Falou, não, deixa aqui, ó. A criança entrou do portão para dentro, ela é nossa, a gente cuida dela. Então, isso daí, ó. Assim, sabe aquele alívio que você fala assim, nossa, como é que vai ser? Eu tô indo para um outro país, o Canadá, será que tem suporte? Não tem? Você, pai, mãe de autista que tá assistindo, que tava perguntando nos comentários, né? Tem suporte? Gente, tem. Suporte. Tem. E o suporte, olha mais só. do que a gente pensava. A gente tava não tava com tanta expectativa assim. A gente achava que ia ser um pouquinho melhor que no Brasil, sim, mas não que seria tão rápido, tão melhor, né? Tão rápido. E que a gente não precisasse buscar, pagar as coisas, porque tudo que a gente fazia com o Ramon, que eram clínicas, né? Que a escola não tinha nada disso, aqui é tudo pela escola, então assim, já foi uma surpresa. Essa é a maior diferença, eu diria que, primeiro, tudo é dentro do ambiente escolar, então se ele precisa de suporte para aprender a falar, por exemplo, que ele não é verbal, ele está verbalizando agora, ele vai ter dentro da escola. Se ele precisa aprender a melhorar as habilidades sociais dele, não é fora, é dentro da escola. Então ele vai ter um terapeuta ocupacional. É tudo na escola. Então, gente, assim, a criança na idade escolar é a escola que cuida dela. Então isso daí é outros 500, vamos falar assim, é outros 500. Acho que é isso, assim, foi muito bom. Então para você que tá vindo ou pretende vir pro Canadá, emigrar, vem que vai dar tranquilamente para você viver aqui com seu filho. Outro ponto, só para finalizar, né? Eu estava conversando com uma moça esses dias atrás, que ela trabalhou vários anos aqui no sistema educacional. Ela trabalha na mesma empresa que eu, tá, pessoal? Só que ela aposentou do sistema público de educação e veio trabalhar na empresa que eu trabalho. Ela trabalhou só 25 anos no sistema de educação. A vida inteira dela trabalhou. Aí eu estava perguntando como é que funciona para esse suporte para crianças especiais, né? Eu falei do meu filho, do Ramon. Eu falei que eu tinha escolhido vir morar aqui na capital para poder ter acesso a mais coisas. Aí ela falou assim, não, mas viu, isso daí não existe. Você estando dentro do distrito escolar, em qualquer escola, ele vai ter o mesmo suporte. Então, por exemplo, se tem uma escola numa vilinha lá no noroeste lá da província, essa criancinha ia ter o mesmo suporte que o Ramon tem aqui na capital. Porque o distrito escolar ia falar, ó, ela precisa dessa demanda aqui, então nós vamos ter que mandar um terapeuta lá para aquela escolinha, uma fono lá para aquela escolinha do noroeste. Então, assim, eles olham o mapa, independente de onde está, o suporte é o mesmo. Então, isso daí eu falei, nossa senhora, eu acho que isso daí é um negócio muito legal, porque em qualquer lugar que você tiver aqui, a escola vai te dar o mesmo suporte. Sim. Talvez em outras coisas você não tenha suporte, por ser lugares mais longínquos, mas em ambiente escolar é igual para todo mundo na província inteira. O pessoal perguntou assim como é que o Ramon estava indo, ele está gostando, o pessoal está amando. Ele adora a escola, o Ramon gosta muito da escola, e agora ele está numa fase de querer amigos, então é mais difícil para as crianças que não conhecem ele, por ele ser diferente e ser estrangeiro. Então ele pegou um garoto para ser amigo e queria trazer o menino para casa, o menino ficou assustado. Mas mesmo assim, a professora fez o menino, né, pediu que o menino acompanhasse ele até a saída, para não deixar ele muito ansioso, muito frustrado, acompanhando a saída, mesmo o menino ficando meio assustado, assim, porque o Ramon queria de qualquer jeito trazer ele para casa. Queria um amigo e é assim, ele gruda numa pessoa e... Mas é isso. Tem mais alguma outra dúvida que por acaso a gente esqueceu, coloca nos comentários que a gente responde todo mundo, fica à vontade, e é isso, assim, um pouco do feedback de como foi o Ramon na escola. E também o que vocês quiserem saber, manda no direct pra gente, né, que a gente também vai juntando as perguntas e a gente faz os vídeos conforme as perguntas, para tirar as dúvidas, né. Pode mandar lá no story, no direct do Instagram também, ou fazer um comentário, deixar um comentário lá no YouTube. Em breve nós vamos falar sobre o trabalho, que o pessoal está perguntando bastante, então logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre como é os processos de trabalho aqui do Canadá, pelo menos o que eu vim, né, e a gente divide com vocês. Então é isso, até a próxima. Tchau!